O governo do Rio de Janeiro acionou o STF contra a decisão do ministro Edson Fachin sobre o uso de câmeras nos uniformes e viaturas de policiais. Fachin deu 5 dias para que o Estado apresente um cronograma de implementação dos dispositivos, com foco nos batalhões especiais. O BOP, o governo fluminense, argumenta que o prazo dado pelo ministro é muito curto, mas não deu nenhuma previsão de quando essa implementação será concluída. Olha, nós estamos falando aqui de monitoramento, né? E por que o STF decidiu pressionar o Estado para implementar essa medida de segurança que ainda gera muita polêmica? Gera polêmica aqui em São Paulo e agora estão levando para o batalhão, talvez o batalhão mais famoso do Brasil, que é o BOP. Eu sei que não tem nenhum especialista em segurança pública aqui, mas eu quero ouvir de vocês e vou começar com ela dessa vez. Carol. Olha, realmente é um tema muito polêmico. E qual é o ponto que se fala, né? Quem é contra as câmeras nas fardas dos policiais? Falam que eles acabam tendo que se limitar, porque muitas vezes quando o processo vai acontecendo em cima daquela ação do policial, geralmente a estrutura já está toda esquerdizada, é o que mais ou menos se diz aí, e o policial acaba sendo julgado sempre e vitimando quem deveria, na verdade, ser o culpado, né, que é o humilhante. Eu sou a favor das câmeras nas fardas, eu acho que é um processo, tá? Os Estados Unidos, varia de estado para estado, mas Estados Unidos, Reino Unido, eles usam isso também. Qual é o problema aí? O problema é como isso é visto, essa vitimização de quem realmente devia estar lá preso, quanto tempo aquele cara que vai preso fica. Então, o problema não está na câmera, o problema está depois da câmera. Eu acho que esse é o principal ponto que tem que se notar. Ô Alexandre, você acha que o STF quer acelerar a implementação de câmeras? Eu acho que o STF quer se meter numa coisa que não é competência dele, que é cuidar da implementação de algo que custa e ele não está lá para resolver o problema do orçamento do Estado. Ou seja, então, junto de uma decisão dessa, o STF teria que falar, olha, então eu vou tirar tal dinheiro de tal lugar aqui do judiciário do país e mandar lá para fazer a compra e aquisição dessas câmeras. Porque eu acho muito bonito quando o STF acha soluções maravilhosas e dá prazo de pouquíssimos dias para serem cumpridas e esquece de dizer de onde sai o dinheiro. E quando vem a discussão do aumento do piso salarial da enfermagem no Brasil, o STF suspende dizendo não, mas isso traz um impacto econômico. O governo não pode fazer um aumento desse de um dia para o outro porque tem que saber de onde sai o dinheiro. Então eu acho muito incoerente o STF em alguns momentos dizer que algo tem que ser suspenso porque tem que se ter um estudo econômico de onde sai aquele recurso para efetivar aquela política pública. E no outro momento, quando convém, manda fazer de imediato, independente do Estado ter ou não recurso para aquilo, ou de perguntar, Estado, em quanto tempo vocês conseguem recursos para isso, para poder implementar? Então vamos combinar aqui um cronograma, dá-se um prazo, faz com que isso tenha um calendário de colocar essas câmeras, coloca quais são as categorias prioritárias. Então o problema não é se coloca ou não câmera, não estou entrando nem nesse mérito, nem tenho conhecimento ou talvez opinião formada a respeito do assunto. Mas é o fato de se obrigar alguém a ter uma despesa de forma tão rápida como a gente está falando, logo depois do Estado pagar 13º, todo mundo sabe que a administração pública, após o mês de dezembro, é quando tem o caixa mais baixo, não começou a arrecadar imposto de início de ano, pagou 13º do funcionalismo público, tem uma decisão dessa natureza. É isso que eu acho que está errado. Ô, Holliday, eu vou no mesmo raciocínio do Alexandre aqui, porque eu não vejo... Primeiro, eu preciso entender por que essa decisão partiu do STF, por que partiu do Fachin, sendo que nós temos lá um secretário de Segurança Pública, nós temos um ministro de Segurança, por que chega no Fachin e o Fachin toma uma decisão, mais uma vez, monocrática, que estou adorando essa palavra. Nós tínhamos visto aqui, então, o Alexandre de Moraes tomando todas as decisões, né? E quando é com ele, todo mundo fala que é monocrática. E agora nós estamos vendo o Fachin fazendo isso. E por que esse prazo tão curto de 5 dias? Rodolfo, são duas coisas aí importantes. Eu não sei qual entidade entrou com essa ação, mas o questionamento é sobre a política de implantação das câmeras, né? O governo do Rio de Janeiro vem implementando aos poucos e aí parece que houve um questionamento específico quanto às forças especiais de segurança. Realmente concordo com tudo que o Bissoli falou, acho que o STF está entrando ali numa área que não é lhe devida, mas especificamente quanto ao ministro Fachin, há um histórico, no mínimo, curioso sobre as decisões dele envolvendo segurança pública no Rio de Janeiro, porque ele também deu a decisão monocrática proibindo operações policiais, na verdade criando várias restrições a operações policiais nos complexos ali, nas favelas do Rio de Janeiro.
ao longo da pandemia, ou seja, ele vem tentando tolher o poder da polícia no Rio de Janeiro já há um bom tempo e de forma, eu diria, inexplicável, para não dizer outras coisas aqui. Mas fato é que, além deste problema da interferência do STF em uma área que não lhe é devida, as câmeras não estão sendo devidamente discutidas no Brasil, porque veja, elas custam dinheiro, não somente para que cada policial tenha a câmera ali no seu peito, mas também para o armazenamento das imagens, aqui no caso de São Paulo é cerca de 90 dias, enquanto que nós temos orçamento faltando para monitorar os bandidos condenados e presos, ou aqueles ainda que estão respondendo a processo em liberdade, mas estão com algum tipo de restrição. Quer dizer, a gente restringe o orçamento para monitorar o sujeito que faz mal à sociedade e despeja dinheiro para monitorar o policial. Alguma coisa está muito errada aí nessa lógica. Dani, é no mínimo uma falta de planejamento, né? Exato, Rodolfo. Aqui tem um comunicado da própria Secretaria do Estado, né, de Polícia Civil, que eles colocaram o seguinte: eles consideram inadequada a implementação das câmeras sem que cautelas anteriores à implementação sejam observadas. Veja, nós estamos falando aqui, né, do Batalhão de Operações Especiais. Eu acho que o Holliday, ele foi perfeito na explicação dele, especialmente porque tem a questão das câmeras, tem a questão do armazenamento. Nós não podemos esquecer que tudo isso são informações altamente, como eu poderia dizer, perigosas se cair, por exemplo, em mãos erradas, se não tiver um planejamento adequado. Então, eu vejo que estão querendo forçar, não é, uma implementação mais rápida do que deveria ser, sem o planejamento devido, e que um erro com relação a isso pode custar muito caro, e para o policial e para a sociedade, porque nós sabemos, operação especial, especialmente, olha, é algo extremamente complicado, complexo e que precisa ser levado a sério. Qualquer decisão tomada às pressas, eu vejo com muita cautela e um perigo muito grande. E só um detalhe claro. rápido, Rodolfo, para complementar o que a gente estava falando, um dos aspectos dessas operações policiais, especialmente com as forças especiais, os informantes, são os informantes, a participação dos informantes. Então, a implantação da câmera nessa parte da polícia especialmente precisa ser muito bem pensada, porque o informante não vai falar se ele souber ou pensar que está sendo filmado. Claro. Então, nós precisamos pensar muito bem nas exceções e nos casos em que elas devem ser implantadas.